E o tema dessa mensagem é, até porque estamos no livro de Lamentações, Lamentações pelas consequências do pecado. Lamentações pelas consequências do pecado. Então deixa aí em Lamentações 1:5 e já você vai ler comigo. Amém? Pai, nós vamos ler e refletir um pouco acerca da Tua Palavra. E de mim mesmo nada tenho a oferecer. O Senhor é quem reina, o Senhor é quem é absolutamente santo e puro. Portanto, eu te peço que, assim como o Senhor ministrou no meu coração essa palavra durante esses dias, que o Senhor esteja ministrando ainda mais hoje e em todos nós que vamos ouvir essa palavra. Que não seja apenas uma transferência de informações, um receber de informações, mas que sejam realmente princípios vivos e poderosos, que venham nos transformar segundo o Teu querer e segundo a Tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém. Ainda a minha esposa Simei não está, porque essa semana teve uma infecção muito séria e, aliás, tem sido muito comum isso, né? Então ela não está por isso, tá? Essa semana nós estamos já planejando de fazer uma célula para casais. Então você que é do grupo e você que não é e gostaria de participar dessa célula, me procure, porque para confirmar se você vai poder participar ou não, para ver se a gente faz presencial aqui na igreja, dependendo do número, na minha casa, tá? Então vamos lá, Lamentações capítulo 1, a partir do 5. Bem, o livro daqui a pouco nós vamos ler, mas deixa aberto, acompanhe comigo aqui, ó. O livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias, por isso que o título é Lamentações e algumas Lamentações de Jeremias. E nesse livro, o profeta ele relata as consequências do pecado na vida do povo de Israel, e mais precisamente na tribo de Judá, cujo reino, a sede do reino se dava em Jerusalém. Reino do sul, Judá, em Jerusalém. Reino do norte, Israel, em Samaria. Jerusalém foi invadida pelo Império Babilônico. Rei Nabucodonosor foi quando levou Daniel e os seus 3 amigos e mais um monte de gente, levou para a Babilônia, e ali eles ficaram exilados durante 70 anos, servindo como escravos. Jeremias, ele é um profeta muito intenso, e ele é conhecido, muitos dizem que ele é o profeta chorão. E na verdade, nesse livro de Lamentações, o que a gente vê é um choro intenso, um choro profundo, quando ele olha para Jerusalém, quando ele olha para Israel e vê a devastação que o povo passou, as consequências do pecado do povo. E isso fica muito claro quando nós lemos o livro anterior, que é do profeta Jeremias, o livro de Jeremias. Então Jeremias, ele está olhando aquele quadro, aquele caos terrível de Judá, e ele começa então relatar tudo o que ele está vendo e ouvindo a respeito. E fica muito claro, tanto no seu livro, quanto agora em Lamentações, que o povo está passando pelo que está passando por causa do pecado, por causa da sua desobediência, conforme a Magna falou aqui já sobre obedecer a Deus. E aí a nossa perspectiva muitas vezes é errada. Nós olhamos para isso como um Deus terrível, vingativo, um Deus insensível, que está simplesmente punindo, ou a palavra que eu conheço desde criança, castigando as pessoas. Essa é uma perspectiva muito comum, e pelo que eu entendo da palavra de Deus é errada. Porque Deus não está castigando.
Deus está usando meios, está usando um povo, o povo do norte, o povo da Babilônia, para trazer o seu povo à disciplina e trabalhar nesse povo que é seu, que é escolhido, que é precioso. E é isso que o autor aos Hebreus diz lá, que Deus, ele disciplina, ele não castiga, ele disciplina os seus filhos. E aqueles que não aceitam a correção, a disciplina de Deus, eles não são seus filhos, são bastardos, ou seja, filhos sem pai. E eu trago aqui para nós nesta manhã uma analogia, um paralelo entre o pecado de Judá e as consequências desses pecados com aqueles pecados que muitas vezes nós, você e eu, cometemos e que provoca em nós, provoca no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, devastação tão grande quanto. O problema é que às vezes nós achamos que não, que está tudo bem, está tudo tranquilo e nada de ruim está acontecendo, ou seja, está tudo certo como deveria estar. E talvez você hoje esteja bem, e o desejo do meu coração é que você esteja muito bem, firme na palavra de Deus, em pé, servindo ao Senhor com alegria, e acha que até essa palavra não se aplica a você, o que é um engano. Essa palavra se aplica a todos nós, porque segundo o próprio Jesus disse, vigiem e orem, porque vocês podem até estar preparados, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 12, ele diz assim: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então não é, está tudo tranquilo, então vamos levar a vida assim. Vamos vigiar, vamos entender, vamos aprender como que muitas vezes nós vamos cedendo ao pecado. Não é do nada, não é de repente. Já ouviram aqui, já conhecem aquela ilustração do sapo? Que se você ferver uma água e jogar um sapo vivo ali dentro, aliás, de maneira nenhuma faça isso, né? Porque é uma criação de Deus, é um ser e não deve ser praticado nenhuma violência contra, aliás, contra nenhum animal. Mas se você jogar esse sapo ali dentro, ele vai pular dali porque está fervendo e provavelmente não vai morrer. Mas se você colocar um recipiente com água fria, colocar esse sapo ali e for esquentando devagar, ele não vai perceber a mudança de temperatura e vai morrer ali depois que essa água estiver fervendo. O que eu quero dizer com isso? Que assim é o pecado. Ele vai batendo a nossa porta. Ele vai nos convencendo e nos seduzindo que aquela proposta é boa. Aquela proposta de um novo relacionamento é boa. Aquela proposta de parceria, de sociedade é boa. Aquela proposta de algo ilícito é boa. Aquela proposta do ciúme, é boa porque ele é meu ou ela é minha. Aquela proposta da inveja que vai nos seduzindo a alimentar aquele desejo de querer aquilo ou aquela que não é nossa. Então isso é muito gradativo, é um processo, não é assim, do nada aconteceu. Então prestemos muita atenção nisso e vigiemos em todo o tempo. Versículo 5 de Lamentações 1 diz assim, talvez a sua versão pode ser um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Os seus adversários a dominam. Quando fala a dominam, ele está falando aqui da filha de Jerusalém, da tribo de Judá, que representa todo Israel. Os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio, na frente dos adversários. Então o exílio, ele foi uma consequência
Não é de Deus que fala, eu quero brincar com esse povo, eu quero fazê-los sofrer um pouquinho, então vai lá para o exílio. Não, o profeta Jeremias que acompanhou, enquanto ele estava dizendo assim, olha, Babilônia está vindo e vai levar todo mundo cativo, ou pelo menos os principais aqui. E se você, o rei Joaquim, não ceder, não entender que Deus está querendo disciplinar vocês, ele vai matar você aqui, vai matar todo mundo. E tinha um monte de profetas dizendo, não, isso não vai acontecer não. Cuidado com as falsas profecias que dizem a você que está tudo bem. Cuidado com as palavras erradas que dizem para você que não, você está no caminho certo. Maravilha. Cuidado com aquela palavra que diz para você assim, não, fica tranquilo. É assim mesmo, isso é normal. Como nós vemos palavras contaminadas nas redes sociais, por exemplo, em que incentiva todo mundo a viver o hoje. Não importa se você se frustrar, o importante é você viver o hoje. Tem que tentar, tem que provar de tudo, tem que aceitar tudo. É melhor assim do que você não fazer e depois você chorar por não ter feito. Gente, não é isso que a palavra diz. A palavra nos orienta, nos ensina e nos manda. A palavra é imperativa. Bíblia não é opcional, convidativa. Se nós não quisermos entender e receber a palavra de Deus como palavra de Deus, amém. Não sou eu que vou bater em ninguém aqui. Mas se nós entendemos, e esse é o nosso discurso, é a nossa pregação, é o que a bandeira que os protestantes levantam, que a palavra de Deus é o nosso livro de regra, de orientação, de fé, e é Ele que nos deve seguir e orientar. Então, se nós entendemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, de fato, as Escrituras, e essa palavra de Deus é imperativa, ela diz assim, ó, é assim que eu quero. Quando Deus mandou Salomão construir o templo, através de Davi, olha, eu quero assim, com essas medidas, com essa cortina, com essa cor. Não é do jeito que você quer. Então, às vezes, nós queremos que a palavra nos sirva aos nossos desejos. E é por isso que Paulo, lá em Coríntios, ele fala assim, olha, cuidado, igreja, porque vocês têm comichões nos ouvidos. Sabe o que é isso? Vocês estão querendo ouvir o que vocês querem ouvir, e não o que vocês precisam ouvir. E muitas vezes nós somos assim. Eu já dei esse exemplo aqui há algum tempo atrás. As mulheres, né, quando estão saindo, se preparam e tal, colocam um vestido bonito. Ela não vai perguntar a uma amiga se aquele vestido vermelho está bonito, porque se ela sabe que aquela amiga não gosta do vestido de cor vermelha. Ela vai perguntar para quem gosta de cor vermelha. Então, muitas vezes nós procuramos pessoas que vão dizer um sim, um amém, para as atitudes que nós estamos tendo, que nós sabemos que são atitudes contaminadas, doentias, que vão nos levar a um problema, a situações terríveis. E vamos seguindo a vida. Então, Jeremias está dizendo aqui, olha, não é porque Deus não ama o seu povo, mas muito pelo contrário, Ele ama. Esse exílio é por causa das muitas transgressões de Judá. Versículo 6 até o 8 diz assim: da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora que está aflita, esse Aleph, Zaine, essas palavrinhas que estão aí são letras do alfabeto hebraico, que é como se o profeta estivesse fazendo uma, sabe aquelas, eu esqueci o nome, quando tem uma palavra, por exemplo, ele escreve assim, amor, e aí do A, a gente escreve amei, do M, mamãe, sabe assim? Acróstico, acho que é o nome, né? Isso, acróstico, tá? Então, só são letras do alfabeto hebraico. Agora que está aflita e andando sem rumo,
Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada na sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. E essa porção que lemos agora diz que de Jerusalém se passou esplendor, a beleza, a glória. Sabe o que é isso? O pecado tira de nós a beleza. Se eu disser assim, olhe para essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa bonita, e realmente é bonita. Sabia que se nós não tivéssemos herdados o pecado, nós seríamos muito mais bonitos do que ainda somos? Sabia que você e eu usamos uma parte mínima da nossa capacidade de pensar? E mesmo assim, na história da humanidade, já se passaram aí Einstein, Isaac Newton e tantas outras pessoas com uma capacidade pensante absurda. Imagine todas as pessoas e nós, se não tivéssemos pecado. O pecado contamina aquilo que é de Deus. O pecado, eu usando uma palavra muito popular, nos faz burros. Algo que está tão claro à nossa frente, que a gente não consegue entender. Quantos relacionamentos, e aqui eu falo como pastores de casais, que eu e a minha esposa somos, quantas situações que nós acompanhamos em que às vezes o marido, não só o marido, tá, a gente faz isso, mas às vezes o marido, que é mais comum, trai a sua esposa. Um relacionamento de anos, de décadas, onde tudo vai bem, por alguém que a gente fala assim, como que sai daqui para ir ali, numa relação totalmente sem fundamento, numa relação sem nenhuma perspectiva, homens que perderam fortunas por causa de relacionamentos ilícitos, homens que perderam negócios, fortunas por causa de negócios mal feitos, na busca de uma vantagem desprezível. Sabe por quê? Porque o pecado cega. O pecado impede que as pessoas vejam as coisas como elas são. O pecado, ele é uma propaganda do diabo para nos seduzir, não nos fazer, mas para nos seduzir a fazer aquilo que vai contrário à vontade de Deus, ao propósito de Deus para nós, para mim e para você. E começa com algo pequenininho. E aqui o profeta fala, o esplendor já passou da filha de Jerusalém. E ele fala aqui como as nações olham para aquele povo que agora não é mais um povo, mas é um remanescente, um resto de um povo com desprezo. Eu estava ouvindo esses dias um rabino hebraico, um rabino judeu, falar sobre o Holocausto, e ele cita Deuteronômio 28, quando Moisés fala das bênçãos que seguem as pessoas que obedecem a Deus e das maldições que não seguem. E naquele texto, o rabino explica com muita clareza, eu até compartilhei na minha página, quem quiser só entrar lá e você pode ver, com muita clareza, as razões não somente do Holocausto, mas de toda a perseguição que Israel sofreu. Inclusive, um texto lá em Deuteronômio 28 fala que uma águia virá sobre Israel. E se você pegar o símbolo da bandeira da SS, a polícia alemã, que prendia, que matava, que torturava Israel, o símbolo deles é a águia. Mas ainda vou um pouquinho mais para trás. Que quem dominava Israel quando Jesus veio? Roma. Qual era o símbolo de Roma, do exército de Roma? Uma águia. Dominando aquele povo, tirando o esplendor. E as nações, durante o Holocausto, fecharam seus olhos, não se importavam para os judeus,
para os ciganos e para as demais etnias que ali eram torturadas, presas, mortas em câmaras de gás. Aí você pode me dizer assim: pastor, mas Deus é tão cruel assim? Não, Deus não é nada cruel assim. Mas é um Deus que Ele trabalha com justiça. E a justiça de Deus, muitas vezes, vai além daquilo que nós podemos compreender. Mas a justiça de Deus jamais abre mão do amor. Então toda atitude de Deus, ou permissão de Deus, em direção a nós, em direção ao seu povo, foi algo para nos fazer crescer em caráter, em santidade, honrando e adorando a Deus. Pegue essa palavra aqui. Não olhe para essa palavra como para Israel, não. Pegue para você. Não pegue para essa pessoa que está do seu lado ou para aquela que não veio. Pegue para você e faça uma analogia com a sua vida nesse sentido. Versículo 9 diz assim: a sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O pecado nas vestes, né? As vestes, no conceito bíblico, significa santidade. E quando eu e você ferimos os princípios do reino de Deus, não ferimos a santidade de Deus, porque a santidade de Deus é absoluta. Mas quando nós ferimos os princípios do reino de Deus, as nossas vestes ficam manchadas. Por isso que João, quando escreve Apocalipse, ele fala: quem são esses de brancos vestidos? E aí no cântico os anjos respondem: são aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Versículo 10. Presta atenção nesse versículo, irmãos. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela, de Jerusalém, né? Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. A palavra adversário no hebraico é o mesmo que Satanás. Se você pegar essa palavra Satanás, esse nome, e for procurar o que ele significa em hebraico, é adversário. E o texto diz que ele pôs a mão em todas as coisas preciosas. E muito mais que isso, ele entrou na congregação, no santuário, lugar que não lhe era permitido entrar. Quando nós cedemos ao pecado, quando alguém cede ao pecado, ele perde aquilo que é precioso. Joias maravilhosas que têm peso de eternidade. E muito mais do que isso, há uma permissão de que Satanás entre no santuário, no lugar santo. E que lugar que é esse que nós estamos falando aqui? Se você for lá em Lamentações, era no templo onde se oferecia os sacrifícios a Deus. E qual é o templo hoje? Quem é o templo hoje? Sou eu e você. Diga assim: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o santuário do Espírito Santo. E o texto está dizendo ali que houve uma permissão para que o adversário entrasse no lugar santo, no templo onde era sagrado. Percebe onde eu quero chegar com esse versículo? E se eu estiver forçando uma interpretação, você pode me procurar depois e me ajudar a entender melhor. Pastor, então você está dizendo que quando eu cedo ao pecado, o diabo entra em mim e me possui? Eu não creio nisso se você é um crente. Já disse isso aqui várias vezes. Se você está em Cristo, reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, foi batizado nas águas, confessa que o sacrifício dele é único e exclusivamente capaz, eficaz de salvar você,
que a salvação dele não tem mérito em nenhum naquilo que você faz, não vir à igreja, não dar dízimos, ofertas, orar, ler a Bíblia, não é nada disso, não tem mérito, mas o mérito é no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Por isso que Paulo diz lá em Colossenses que na cruz, e somente na cruz, foi cravada aquela cédula que era contra nós, que dizia assim: o Laércio é devedor a Deus, o João, a Maria, o José, vocês todos da comunidade eram devedores a Deus. E havia um documento no mundo espiritual que lançava no rosto de Deus e lançava nos nossos rostos, dizendo: vocês devem a Deus, uma acusação. E quando Cristo morre na cruz, o seu sangue é o resultado da nossa libertação, do pagamento da nossa dívida, e nada mais do que isso. Se você se entregou nessa fé, eu não creio que Satanás pode entrar em você, mas ele pode contaminar esse interior. Então ele não entra como pessoa, mas ele vai lançando dúvidas, lançando desejos ilícitos, lançando coisas que não agradam a Deus, e vai contaminando os seus sentimentos, sua mente. Você começa a pensar errado. Você começa a pensar agora não de acordo com a palavra de Deus. Quando diz que a nossa mente deve estar cativa a Cristo, você começa agora a estar cativo a tudo aquilo que o adversário lança dentro do templo, e o templo é você e eu. Percebe a seriedade disso tudo? O inimigo quer nos fazer desviar do propósito de Deus, e ele vai nos bombardeando todos os dias. Meu irmão, hoje eu estou jejuando, maravilha, jejue mesmo, ore mesmo, leia a palavra mesmo, mas uma coisa você não pode esquecer: todos os dias, o inimigo, o seu inimigo, o meu inimigo, o nosso adversário, vai tentar fazer com que você ceda aos seus encantos, com que você ceda às suas propostas. E se você ou eu cedermos, ele vai encher o seu interior de coisas que não prestam. Para aqueles que já conhecem o meu testemunho, o testemunho do meu casamento, do nosso casamento, já ouviram várias vezes isso. E todas as vezes que eu não estava bem, e mesmo já estando na igreja: pastor, mas você era convertido? Eu sei e sabia do meu relacionamento com Deus, independente do que as pessoas diziam ou não diziam. Mas eu lembro, isso era muito perceptível. Todas as vezes que eu não estava bem espiritualmente, que eu estava pecando, que eu tinha cometido algo e que ficava ali sem eu confessar aquilo, eu era uma pessoa totalmente estranha à minha família, sem paciência, rude, agressivo não fisicamente, mas agressivo com palavras, e isso machuca tanto quanto. Perde a visão, a gente perde a sensibilidade, a gente perde a essência do amor na comunicação, na visão das coisas. Então o adversário, ele entra nessa forma que eu expliquei aqui e começa a semear coisas horríveis no nosso interior. Versículo 11, comigo aí, gente. Todo seu povo anda gemendo à procura de pão, trocando as suas coisas preciosas por mantimento. Trocando suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Percebe o cenário de miséria? E a miséria não significa necessariamente a escassez de tudo. Pelo menos no texto aqui, o que estava faltando? Eles tinham algumas coisas preciosas, mas não tinham pão, que é o básico, que é o necessário. Na hora da fome, o mais precioso não é uma joia de pulso ou de colar, é o pão. Você não come uma joia, mas come o pão. Estou dizendo óbvio, né? E quando alguém se entrega a uma vida contínua no pecado, ele pode muitas vezes ter coisas preciosas,
e valiosas dentro do conceito econômico, material, esse conceito humano que nós temos, que é um conceito correto até. Quantas pessoas milionárias, bilionárias no mundo, quantas pessoas que não sabem como gastar o seu dinheiro e que não têm paz no coração. Sabe o que é isso? É um cenário de miséria. Pessoas que podem ir para qualquer lugar do mundo, pode até fretar um avião para ir sozinhas se quiserem, mas nem numa classe econômica vão, porque estão totalmente dominadas pelo dinheiro, pela ganância e outros tipos de pecado. O cenário era esse. As pessoas que tinham alguma coisa de valor trocavam pelo pão. E se você ler depois, eu até sugiro que você leia o restante desse livro, que é pequeno, você vai ver que algumas mães, só de ler isso eu achei tão pesado, algumas mães matavam seus filhos para comerem, tamanha era a fome que reinava ali. A miséria nem sempre é falta de tudo, mas sempre ela é falta do essencial, do mais importante, que não se pode comprar com dinheiro ou com bens desse mundo. A miséria é a falta de Deus no coração, é a falta de Deus nos relacionamentos, é a falta de Deus nos negócios, na empresa, é a falta de Deus na comunicação com aqueles que nós nem conhecemos muitas vezes, é a falta de Deus na insensibilidade que nós temos com aquelas pessoas que estão passando por necessidade, por situações ruins, com as quais nós poderíamos ajudar. A miséria é a escassez da pessoa de Deus. E onde tem Deus, tem vida, não há miséria. Mas onde não tem Deus, não tem vida, a miséria predomina ali. É por isso que João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12: quem tem um filho tem a vida. E a vida é a abundância de Deus no coração, na casa, nos relacionamentos. Por isso que Jesus, lá em Lucas capítulo 12, ele fala assim: lembra aquele homem que tinha tanto e derrubava os seus celeiros antigos, velhos, faziam novos e enchiam de cereais, de coisas. E aí quando ele termina, vê todas as obras completas, ele diz assim: olha, estou cheio, tenho em abundância. E aí vem a palavra de Deus para ele dizendo: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, o que você tem preparado, para quem será tudo isso que vai ficar aqui? Nem um herdeiro você tem, nem alguém com quem você se relaciona, porque você só pensou em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, não construiu relacionamentos profundos, saudáveis. A sua vida foi para ter e não para ser. Assim são todos aqueles que são pobres para com Deus e ricos para si mesmos. Versículos 12 e 13: todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olha aqui o desprezo das nações. Olhem que vejam se há dor igual a minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto, Ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles, estendeu uma rede aos meus pés e se fez voltar para trás, deixou-me desolada e sofrendo todo dia. O povo sentia aqui, irmãos, o peso da ira de Deus, o peso da justiça de Deus, da disciplina de Deus, e não a força que se compare a isso. Certa vez, alguém me procurou para conversar e disse assim: olha, eu não creio que Deus às vezes faz a gente passar por algo assim ruim. Eu não creio que Deus, é um termo muito antigo, que eu particularmente não gosto muito, mas pesa a mão sobre alguém. Quem já ouviu esse termo aqui? Deus pesa a mão. Isso. E eu disse para ele assim: olha, se Deus quiser,
Ele pode vir pegar você pela unha do seu dedo aqui e arrastar você pelo mundo afora aí, fazendo você virar um pó. Tamanho é o seu poder e capacidade de fazer. Todavia, Deus nos ama e Ele jamais vai nos fazer passar por uma provação, mesmo que essa provação seja para nos fazer crescer e nos tornar semelhantes à imagem de Cristo. Jamais. Que a gente não possa suportar. E Paulo diz isso lá em Coríntios, quando diz assim, que Deus não permite que venha tentação ou provação maior do que aquela que alguém possa suportar. Deus não trabalha pela força. Deus trabalha pelo amor. Lá em Malaquias, se não me engano, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aí você pode dizer assim, mas pastor, você está se contradizendo. Como é que não? Deus está mandando um povo lá no exílio. É verdade. Depois de avisar dezenas de vezes, mandando profetas, olha, não é isso que eu quero. Quem aqui é pai ou mãe que já pegou o filho na primeira vez que errou? Bom, hoje a gente nem se faz mais isso, né? Pegou uma vara de marmelo. Quem conhece? Só a Cris. E o pastor Leandro, Evandro, conhece vara? Mas conhece de usar ou de receber? Aí, ó, transferência de varada. Foi muito ou foi pouco? Pelo jeitão, acho que foi muito aí. O Thiago nunca recebeu uma varada de marmelo, você viu? Aí. A Sâmia conhece? De mim? Gente, aquela menina é minha filha, Sâmia, tá? Então eu não lembrava mais, ela já recebeu umas varadas de marmelo. Foi na primeira vez ou não? Na primeira vez que você errou, já levou uma varada? Não, depois de várias, né? E na verdade a correção é isso, viu, irmãos? Vocês que têm filhos, não sujeitem os seus filhos a absurdos, a correções excessivas. Às vezes eu vejo aí no Facebook a gente filmando o filho apanhar. Gente, não faz isso não. Ah, mas parabéns para essa mãe. Parabéns nada. Talvez eu devia ter feito o que fez entre lá as quatro paredes, não colocar na rede social. Você vai marcar essa criança para sempre. E você, criança, adolescente, não vai pensar que eu estou apoiando aqui a indisciplina, não. Mas é com conversa, é com oração. Eu lembro a última vez que eu dei uma surra no Elian. Já tinha avisado várias vezes. E aí na igreja ele fez uma coisa, ele desautorizou, aliás, ele enfrentou uma professora de escola dominical. Ele desrespeitou. E eu não admito isso. Porque a autoridade do professor na sala de aula é a minha autoridade. Quando eu entrego meu filho para o professor, eu não estou mais na sala. O professor representa eu ali como autoridade. E se me enfrentar, vai ter problema. E ele enfrentou. Quando a professora me falou, olha, falei, Elian, quando chegar em casa a gente vai conversar. E esse vai conversar já tinha, ó, já era a última já. Quando eu falava assim, ó, na próxima eu te pego, eu pegava mesmo. Ele sabia disso. Pensa um menino que dormiu em pé no ponto de ônibus, autocarro. Nunca dormi. Chegava em casa, tinha que orar para ele dormir. Aquele dia ele em pé, esperando o autocarro, e já dormiu. Entrou cambaleando no autocarro, sentou e dormiu. Estou dormindo, pai, não vai bater em mim hoje não. Chegou em casa, eu fui lá, peguei uma varinha, tirei todos os nós da vara, conversei com ele. Você lembra que eu te falei já, que já estava no limite? Então, chupa essa manga. E dei umas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Sem exagero, sem ira. No dia seguinte, como era costume, às vezes que eu disciplinava assim, evitava ao máximo, mas às vezes disciplinava. E todas as vezes que isso acontecia, como naquela última vez, ele chegou em mim e falou assim, sentou no meu colo, pai, obrigado, eu estava precisando. Não pense que a disciplina com equilíbrio é ruim para o seu filho.
É ruim você não discipliná-lo, você não colocar horários para ele dormir, limites para ele usar o seu telemóvel ou computador. Crianças que estão sendo dominadas pela tecnologia, e muitas vezes os pais não estão falando nada. Desculpa, eu não quero julgar, mas muitas vezes, sabe por quê? Porque é cômodo. Ele está ali no vídeo dele, ele não me incomoda. Ele não te incomoda hoje, mas ele vai incomodar depois, porque ele vai crescer sem uma formação. Ele vai crescer sem se relacionar, sem saber se relacionar com as pessoas, a menos que seja pela internet. Irmãos, eu não estou falando isso sem base, não. Não estou falando isso sem base. Você pega qualquer site de psicologia, de psiquiatria e de qualquer tratamento emocional que fale sobre isso. Vocês vão ver não só para os crianças e adolescentes, mas o impacto negativo que os equipamentos eletrônicos têm no cérebro da pessoa. Abrir tela assim, antes de dormir, atrapalha o seu sono mesmo depois que você já dorme. Sabia disso? E às vezes a criança fica ali, tempo. Tira esse telemóvel da criança para você ver se ele não vai querer te agredir. Ele pode não agredir porque tem medo. Então às vezes a criança cresce sem limite, desobedecendo, desrespeitando, e nós achamos, tadinho, está tudo certo. Não está certo, está errado, porque os pais, o pai e a mãe, nesse mundo, é um reflexo da unidade de Deus, da Trindade. Nós temos que refletir na nossa casa Deus nesse mundo. Organização, disciplina, amor nos relacionamentos. E Deus então, Ele usa medidas terríveis para que as pessoas entendam e cheguem onde precisam chegar. Paramos no 12, né? Versículo 15. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagar a virgem de Judá. O pecado produz, sabe o que? Solidão e marginalização. Judá olhava ao seu redor, não via ninguém, estava sozinho. E assim é a pessoa quando começa a se enveredar no caminho de pecado. Ela começa a se auto-excluir da presença de Deus. A Magna já falou sobre isso hoje. Não é que Deus nos exclui, mas ela vai se excluindo. Lembra quando Adão e Eva pecaram lá em Gênesis capítulo 3? Pastor, mas só esse exemplo? Não, tem vários, depois a gente pode dar outros. O que aconteceu? Deus, toda tardinha, passava ali no jardim. E aí, belezinha aí? Também? Está faltando alguma coisa? Vim aqui estar com vocês. E pá, jogava aquela prosa, conversava. Beleza? Beleza. Vai Adão e Eva, ou Eva e Adão, ou os dois juntos. Eva e Adão. E pecam. Às vezes a cacofonia complica, né? E pecam. Sabe o que eles fazem? Quando estava na hora de Deus passar ali, eles se escondem atrás das árvores. Vergonha, se auto-excluem. E talvez você está passando um momento da sua vida, e eu quero que você ouça essa palavra numa perspectiva libertadora. Não é para você sair daqui mais condenado do que você achava que já estava. Não é para você sair daqui achando que não há solução para a sua vida, que tudo está acabado. Muito pelo contrário. É para que você e eu sejamos libertos e possamos conviver bem com Deus. Então essa autoexclusão, ela é uma consequência do pecado. O Senhor dispersa todos os valentes que estavam comigo. Então, não que Deus me empurra para uma margem, mas o pecado me leva a uma margem. E nós começamos a viver marginalizados da sociedade. Homens e mulheres que as pessoas olham e falam: esse cara aí não vale nada.
Eu vi uma cena essa semana no Instagram, que eu não vou citar nada que possa, que fiquei, doía. Tinha um relacionamento de duas pessoas que já frequentaram igrejas, horrível, briga, meu Deus. E eu não estou dizendo quem está certo, aliás, os dois são errados. Marginalização. Talvez você esteja olhando ao seu redor e diz assim, puxa vida, eu perdi toda a minha credibilidade. Eu tive um momento da minha vida em que eu perdi toda a minha credibilidade. Um pastor um dia me falou assim, Laércio, isso que você fez foi muito feio. E isso vai marcar você por muito tempo. E pessoas que antes daquilo me olhavam para mim e o Laércio. E depois eu me sentia desprezado, invalidado em tudo aquilo que eu era ou fazia. Mas a palavra de Deus nessa manhã, e é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção também agora, ela nos leva no sentido de pegar aquele que está caído e levantar. E aqueles que estão em pé, sustentarem em pé. A palavra de Deus nos chama à responsabilidade no sentido de entendermos que Deus chamou você e eu, chamou você, Antônio, Denise, Tiago e cada um de nós aqui, cada um de nós, Paulo e todos vocês, sem exceção, para estarmos num relacionamento profundo, contínuo com Deus, incessante, maravilhoso, não por obrigação ou por medo. Então eu fui na igreja hoje, o pastor falou lá de Judá que foi preso e bababá. Será que Deus quer me castigar assim? Deus não quer castigar ninguém. Esquece essa palavra castigar. Deus quer trabalhar no nosso caráter. Olha que coisa maravilhosa, fazendo com que eu e você pareça sempre mais com Jesus Cristo. As pessoas olhem para você e falam, eu estou vendo Jesus nessa pessoa. Eu estou vendo Jesus no seu jeito de falar, no seu jeito de se relacionar. E eu não estou falando de roupa aqui não, hein? Não estou falando de saia comprida, cabelo não sei aonde, braço sem depilar e por aí vai. Não estou falando nada disso. Estou falando de vida de Cristo aqui, ó, dentro do nosso coração. É uma vida abundante que vai além de uma placa de uma igreja. É uma vida abundante que vai além de qualquer legalismo que você e eu possa ter cravado lá dentro. Se diz alguém, falou, eu sou muito legalista mesmo. Eu vou falar quem é, né? Não é você, não. Nós somos. Nós somos. Alguns mais velados um pouquinho. E outros menos. Mas nós temos lá, a pessoa começa a fazer algo, a gente já critica, já condena. Cadê a empatia por aqueles que estão fracos, aqueles que precisam ser levantados do pó, aqueles que precisam ser socorridos? Mas eles pisaram na bola, eles erraram. E você não? Você nunca errou. Eu nunca errei na vida. Deus quer nos restaurar. Eu quero terminar essa mensagem. Como sair de uma situação como essa e viver uma nova vida? Se você estava prestando atenção até agora, por favor, não para não. Já vou concluir. Gozando de uma restauração completa? Então essa pergunta, o que fazer então, pastor? Você falou aí e eu me senti mais ou menos incluso. Não tem mais ou menos. Você sentiu mais ou menos, você está incluso. E se você não está, cuidado, porque você e eu podemos estar lá na frente. Ninguém está isento não, nem pastor, nem apóstolo, nem nada. Se é que tem apóstolo hoje. Como? No próprio livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21 e 22, diz assim: restaura-nos para ti. Capítulo 5, 21 e 22. Restaura-nos para ti, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. E aí o profeta diz, a não ser que já nos tenha rejeitado por completo. Deus não nos rejeita. Deus não olha para um ser humano numa situação lastimável, se regozijando daquela situação e rejeitando a pessoa. Deus nos ama todos. Deus ama
todos de uma forma igual, completa. E para isso, para sair de uma situação como essa, o ser humano, a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, precisa reconhecer a sua situação. Sem isso não há possibilidade, gente. Preciso reconhecer que eu errei. Como é que eu confesso algo que eu não reconheci ainda? E sem transferir responsabilidades. É uma facilidade que a gente tem de transferir responsabilidade para os outros. De novo, voltando lá para o jardim, Gênesis capítulo 3. Eles esconderam lá de Deus. E aí Deus fala assim, o que está rolando aí? E aí Eva, foi a serpente. Não foi Eva, foi a serpente. E aí, e Adão? Você sabe? O que está acontecendo, Adão? Foi a mulher aí que o Senhor me deu aí, ó. A esposa não é culpada do seu tom alto de voz, não. E nem do meu. Tá bom? Ah, mas ela é chata, mas ela não sei o quê. Eu não sei o que ela é, o que ela não é. Mas está faltando domínio próprio. Na sua língua. Na sua, quem se enquadra nisso que eu estou dizendo. E na minha, às vezes. Domínio próprio. O seu marido não é culpado dos gritos que você dá, das amarguras do seu coração em relação a qualquer coisa. Pastor, mas ele fez isso e está errado. Está errado. Mas quem disse que você tinha que agir assim, porque ele agiu assado? E aí é onde os conflitos vão se agigantando. Porque uma pessoa faz uma coisa, então eu acho que agora eu posso fazer igual. Quantas vezes, eu vi um videozinho rapidinho, ontem, eu falei, quantas vezes você entrou numa briga que chegou um momento que você não sabia mais por que você estava brigando? Várias vezes. E aí sabe o que a gente faz? Para ali, para nada. Continua. Vamos para cima. Você está errado, você não sei o quê. Então a questão é domínio próprio. Entender que nós fomos chamados para sermos bênção na vida da outra pessoa, a começar em casa. Não é, aqui está tudo bem. Olha como vocês são tudo bonitinhos aqui, ó. Quietinho, não dá um pio, né? E eu falo porque eu estou pregando, né? Mas e lá fora? E lá em casa, a hora que eu chegar na hora do almoço? Como é que é a nossa vida lá? Como é que é a minha vida lá na escola que eu estudo? Jovens. Vocês que ainda estão indo na escola, né? Nas faculdades, nos cursos. Como é que é lá? Como é que é a sua vida nos seus relacionamentos interpessoais? Como é que é a sua vida nos negócios que você faz? Você coloca assim, Senhor, obrigado por esse negócio. Ou você nem tem coragem de orar? Você oraria agradecendo a Deus por todos os negócios que você faz? Ou tem aqueles que você não tem coragem, porque você sabe que foi alguma coisa escusa ali? Desculpa, irmãos, mas é que às vezes a gente vem para a igreja, a gente quer só ouvir assim, pastor, Deus está com você, Deus vai te dar um milagre, Deus vai abrir porta, e Deus, Ele quer cuidar de nós e Ele cuida. Mas a gente precisa ser disciplinados por Deus. Deus tem muito para nós, abundância, já estou terminando. E Deus faz sim milagres. O que você precisa? Pode colocar diante de Deus. Deus tem o maior prazer em restaurar a sua vida e transformar abundantemente a sua casa. Mas a gente precisa entender que há uma disciplina. Não é a disciplina que o pastor Laércio quer. É a disciplina da palavra de Deus, do reino de Deus. Mas eu não concordo. Ok. Te amo assim mesmo. E espero que você me ame também. Mas o que não muda os princípios da palavra de Deus. São assim, ponto final. A menos que você me chamar para conversar, mas o pastor está aqui, está errado essa mensagem. Então vamos refazer. Fique em pé um minutinho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Nós precisamos não nos humilhar
diante do poder do adversário, da força dele, mas sim humilhar diante da poderosa, incomparável mão de Deus. E aí ele nos exalta. Ele tira aquele que não tinha mais o brilho, a beleza, a sabedoria. Ele levanta aquele que estava sendo desprezado pela sociedade, desacreditado. Ele pega aquele casamento que não tinha mais para onde ir e não tinha mais solução aos olhos humanos. E ele refaz, ele restaura, ele transforma. Ele pega aqueles relacionamentos que estavam todos horríveis. E ele coloca ali maravilhas, para que a pessoa consiga se relacionar, se amar, se aceitar. Ele pega os conflitos internos do coração, da alma, e ele restaura. Ele transforma isso numa água suave, que limpa, que lava, que corre pelo interior. Deus é poder, e Ele nos chama a nos humilharmos nessa manhã, diante da poderosa mão dEle.